Друзья, всем привет! Меня зовут Thiago e это канал для тех, кто изучает русский язык. Então, pessoal, esse é o primeiro vídeo em muito tempo. Eu já faz um tempinho que eu não gravo vídeos aqui pro canal, mas isso é por um bom motivo, é porque eu tô gravando um curso que eu tô chamando de Curso de Russo Fluência Incondicional, que é um curso baseado em métodos poliglotas. Poliglotas, para quem não sabe, são aquelas pessoas que falam 4 línguas ou mais. Então, eu pego dicas dessas pessoas, né? Foi com essas pessoas que eu aprendi a aprender inglês. E foi assim que eu aprendi inglês sozinho. E é assim que eu estou aprendendo russo sozinho também há quase 2 anos. Então, esse curso é baseado em métodos poliglotas de estudos, né? Para você aprender de forma mais rápida e aprender de verdade, né? E não só ficar ali no básico, naquela russo de mentiria, entendeu? É um russo de verdade mesmo. E nesse vídeo eu quero aprender e revisar com vocês alguns cartões desse curso que eu preparei, certo? Então, já estamos aqui no módulo, para quem não sabe ainda, né, eu vou falar mais sobre isso mais pro final do vídeo. Mas já estou aqui no módulo 2, que é o módulo onde a gente começa a aprender 1000 frases em russo, tá? São frases e não palavras. Então, você pode ver que em uma frase contém mais de uma palavra, certo? Contém várias palavras. Então, se são 1000 frases, com certeza dá mais de 2000 palavras aí em russo. 2500, 3000 palavras. E a gente está começando a aprender essas 1000 frases aqui no módulo 2, a partir do módulo 2 do curso, certo? E aí eu já terminei esse módulo 2, que deu 13 videoaulas. E agora eu queria revisar aqui com vocês algumas dessas frases para vocês verem mais ou menos o esquema da coisa, como é que está funcionando. E de quebra vocês também já vão aprender um pouquinho de russo, certo? Então são frases do cotidiano, frases para iniciantes, são frases bem básicas mesmo, que qualquer pessoa precisa. Então, se você está aprendendo russo, essas frases vão te ajudar bastante. E vamos começar para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu não sei quantas a gente vai revisar aqui. Eu tenho 72 frases aqui, mas eu não sei quantas vai dar para revisar nesse vídeo. Это рядом. Então, também não vou dar muitos detalhes, tá? Eu vou só falar mesmo para vocês e pronto, assim, de forma bem rápida, sem muitos detalhes, certo? Então, vamos lá, eu tô aqui no meu Anki. O Anki, para quem não sabe também, é um programa que você usa para memorizar as coisas de forma automática. Então, se você estudou algo e você não quer esquecer aquilo que você estudou, você usa o Anki, porque ele utiliza um sistema de repetições passadas, que faz com que você coloque toda a informação que você estudou na sua memória de longo prazo, e dessa forma você vai lembrar disso por mais tempo e de forma bem mais profunda e assimilada na sua mente. Então, basicamente, esse é o papel do Anki. Это рядом. Vamos lá. Это рядом, que significa é perto. Это рядом. Я хочу выучить испанский язык. Я хочу выучить испанский язык. Я хочу significa eu quero. Выучить significa aprender. Испанский язык significa espanhol, né? Literalmente, испанский язык, espanhol, língua. Ou então língua espanhola. Esse язык significa língua. Tô fazendo bem rápido, galera, porque eu não quero dar muitos detalhes, tá? Não é o intuito desse vídeo dar muitos detalhes. Eu dou mais detalhes aqui nesse módulo aqui do curso, tá? Onde eu começo a explicar mesmo e introduzir o vocabulário, né? Porque eu chamo isso de introdução do vocabulário. Mas aqui, meu intuito não é esse, então vai ser bem rapidinho mesmo. Ну, я не E aí, уверен. se você achar que for necessário, você pode até pausar o vídeo e quando eu apertar aqui espaço para ele mostrar a resposta, aqui vai ter a tradução em português. Aí você pode pausar e comparar cores por cores, né? Eu gosto de separar por cores porque fica mais fácil de você entender a gramática dessa forma. Então, nu e a uverem. Esse nu é uma palavrinha, né? Não sei como eu posso chamar isso, uma partícula, não sei, que eles sempre falam no começo, sempre não. Às vezes falam no começo de alguma coisa. Então, nu dá o sentido de bom. Então, você pode ver aqui, bom, eu não tenho certeza. Esse bom é esse nu aqui em russo, certo? Então, sempre foque em entender o sentido da frase e não a tradução dela. Porque a tradução pode variar. Existem milhares de formas de traduzir essa parada aqui. Então, é bom vocês entenderem mais ou menos o sentido. E é uma coisa que você pega com o tempo. Não é uma coisa que alguém te dá uma explicação e pronto, você entendeu. É uma coisa que de tanto você ouvir russo, de tanto você conversar em russo, de tanto você ler em russo, você vai entendendo ali o sentido por trás. Mas não é com a explicação que você vai aprender isso, tá? Вы не правы. Inclusive, isso que eu acabei de falar pra vocês, eu chamo de sacadas de poliglota, né? São sacadas que vão te ajudar a entender a sua mentalidade e a trabalhar na sua mentalidade para que quando você chega aqui e começa a aprender palavras em russo ou frases, você
faça isso de forma mais eficiente. Então isso eu chamo de sacadas de poliglota, né? Uma sacada ali do campo de batalha mesmo, da prática, e aí isso vai te ajudar muito. Então, вы неправы. Вы Вы неправы. неправы significa vocês estão errados. Ou então vocês não estão certos. Isso aqui é a tradução literal, só pausar o vídeo e ver. Вы significa vocês, ou então significa também você, só que uma forma formal de se dizer. Неправы não estão certos. Mas esse неправы pode significar também errados. Ou seja, uma pessoa que não está certa, ela está errada, certo? Então, essa é a lógica da coisa. Она чувствует вкус языком. Она чувствует вкус языком. Она significa ela. Чувствует вкус significa sente o gosto, né? Literalmente, чувствует significa sente, sentir. E вкус significa gosto. Ou seja, ela saboreia, dá no mesmo. Sente o gosto com saboreia, é mais ou menos ali a mesma coisa. Языком significa com a língua. Esse com aqui no final, esse on, dá o sentido de com alguma coisa. Então, quando você fala язык, é língua. Agora, языком é com a língua, entendeu? Essa é mais ou menos aí o sentido da coisa. Спасибо за то, что пришли сегодня. Спасибо за то, что пришли сегодня. Спасибо significa obrigado, mas quando você fala спасибо за, é obrigado por alguma coisa. Então, obrigado por... Спасибо за то, что пришли, por vir сегодня, hoje. Tá? Isso aqui são coisas que não tem tradução direta do russo para o português. Então, simplesmente eu deixei em branco aqui e não coloquei nenhuma cor. Я бы хотел арендовать автомобиль. Я бы хотел арендовать автомобиль. Então, я бы хотел significa eu gostaria. Isso aqui é uma estrutura do idioma que você tem que memorizar essa estrutura do jeito que ela é. Então, não adianta muito você ficar perguntando, mas o que significa я, o que significa бы, o que significa хотел. Você pode até saber o significado, mas quando você junta tudo, você não vai entender direito. Então, é uma estrutura do idioma, é um padrão que você tem que ver ele e entender ele por completo. Então, я бы хотел significa eu gostaria. Então, sempre que você quiser falar eu gostaria, você começa com я бы хотел, aí depois você fala o resto. É isso que significa aprender uma estrutura do idioma. Arendavать significa alugar, автомобиль significa carro. Existe outra forma de falar автомобиль, tá? Que pode ser machina, mas isso aí não vem ao caso agora. Então, essas palavras aqui, ó, que não tem nenhuma cor, é porque não tem uma tradução direta do russo pro português. Então, eu simplesmente deixei assim. E traduzindo, literalmente, я бы хотел, eu gostaria, arendavать, alugar carro. Eles falam literalmente assim. Eu gostaria alugar carro. É assim que eles falam em russo. Mas em português, a gente fala eu gostaria de alugar um carro. Certo? Então, eu fiz isso aqui só para vocês já sacarem e entenderem como que os russos pensam. Isso é muito importante você entender como um russo pensa, porque se você entende como ele pensa, você vai começar a pensar igual a ele. Então você vai chegar uma hora que você não vai mais precisar de tradução. Quando alguém falar alguma coisa com você em russo, você vai entender na hora, porque você já vai estar pensando em russo junto com a pessoa. Então você não precisa escutar alguma coisa e traduzir para o português para depois entender, tá? Então é por isso que a gente está fazendo isso lá dentro do nosso curso de russo fluência condicional. E a gente faz isso com 1000 frases, né? Então não tem como você não aprender. У вас есть дети? У вас есть дети? Então, o вас есть é outro padrão que eu falei para vocês. Se lembra que padrões são aprendidos de forma assim, completa. Não adianta você querer saber o que significa o que significa вас e o que significa есть. Você tem que aprender o padrão inteiro. Então, o вас есть significa você tem. Pode ser uma pergunta, né, aqui no final, que é só você adicionar a entonação, ou então uma afirmação mesmo. Então, o вас есть significa você tem, e дети significa filhos, certo? Дети literalmente significa crianças, mas quando a pessoa pergunta, você tem crianças? Dá para entender que ela está perguntando se você tem filhos, né? Então, é por isso que eu coloquei aqui essa tradução. Mas existem outras formas de traduzir essa mesma coisa aqui. Eu só não coloquei aqui nesse cartão aqui agora, tá? Я не говорю по-корейски. Я не говорю по-корейски. Я не говорю significa eu não falo, tá? Я не говорю. Я significa eu, не significa não, говорю significa falo e по-корейски coreano. Certo? Вы принимаете кредитные карты? Вы принимаете significa vocês aceitam
Então, вы significa vocês, принимайте significa aceitam, кредитные significa crédito, карты, cartão. Mas isso aqui é uma coisa que você memoriza em conjunto, tá? Então, кредитные карты significa cartões de crédito. Isso aqui indica o plural, ó. Isso aqui é o plural, isso aqui também é o plural, isso aqui é o plural, tá vendo? Мне надо бежать. Мне надо bежать. Esses áudios que vocês estão vendo aqui nesses cartões são todos pronunciados por um nativo da língua russa. Então não precisa ter medo de aprender a pronúncia errada, porque você simplesmente só está imitando um nativo, tá? Então, мне надо bежать, eu preciso correr. Мне significa eu, nada significa preciso, bежать, correr. Sabe quando você está com pressa para ir para casa? Ou então você tá no mercado e você tem que ir para casa correndo? É só você falar isso aqui, мне надо bежать, eu preciso correr. Eu preciso ir para casa correndo. É esse o sentido. E aqui também tem uma foto para vocês associarem. Во сколько встретимся завтра? Во сколько встретимся завтра? Во сколько significa a que horas. Tá? Então, a que horas. É só você comparar. Isso aqui, eu criei esses cartões para que vocês possam aprender de forma autodidata, sem a ajuda de uma pessoa. Então, é só você pegar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui de novo. É só você... Я родился в Beleza, apareceu Италии. outro cartão, mas vamos dar o exemplo com ele aqui. É só você pegar aqui e aí você vai ver se você entendeu, né? Então, я родился в Италии. E aí você vai ver se você entendeu, sem traduzir para o português, tá? O seu objetivo não é traduzir para nenhum idioma, e sim entender diretamente em russo. Você só usa a tradução como uma ferramenta. É por isso que a tradução está aqui. Então você vai ver aqui, я родился в Италии, aí você vai ver se você entendeu. Se você não tiver entendido, você vai apertar a tecla espaço. Aí você vai comparar agora. Então, я significa eu. Родился significa nasci. Esse v aqui significa na e Itália. Aí você pensa, agora eu entendi. Aí você vai dar uma nota para você aqui, né? Se você acha que foi fácil, se você acha que foi bom, se foi difícil ou se você errou completamente. Aí você aperta aqui de novo. Aí ele vai aparecer de novo para você revisar. Essas questões do Anki eu não vou falar aqui nesse vídeo. Mas para você que considera entrar aqui no curso, a gente tem um módulo aqui só para isso, ó. Aqui tem um módulo se acostumando com o alfabeto cirílico, né, que eu ensino o alfabeto cirílico e pegando o jeito do sistema de repetições passada, que é o Anki. O Anki é essa ferramentazinha aqui que a gente está usando. E aqui eu ensino tudo sobre Anki, sobre como baixar, como configurar para aprender russo e tudo que você precisa saber. E depois a gente aprende aqui o alfabeto cirílico em 3 aulas. Давно не виделись. Давно не виделись, que significa há quanto tempo não te vejo. Esse é o sentido, né? Давно significa há quanto tempo, né? Muito tempo atrás. Esse tem o sentido de давно. É esse o sentido de давно. E не виделись literalmente seria não nos vemos. Então, há quanto tempo não nos vemos? Ou seja, quando você vê um amigo ali, uma pessoa que você já não vê há muito tempo, você pode falar isso para ela. Давно не виделись. Aí é esse o sentido, né? Há quanto tempo? Когда мы увидимся снова? Когда мы увидимся снова. Когда мы significa quando nós. Então, когда significa quando, мы significa nos, увидимся, encontraremos. Мы увидимся, nos encontraremos. Снова significa de novo. Mas eu também poderia traduzir como novamente, tá? Então, você vê que você não pode se apegar muito à tradução, porque existem várias formas de traduzir. Aí isso pode te confundir. Aí você vai falar, aí você pode falar, mas eu vi que o professor tal traduziu nova como de novo e o outro ali traduziu como novamente. Então isso não importa muito, isso não te ajuda, entendeu? Солнце садится. Солнце садится. O sol está se pondo. Aqui é o pensamento russo que é bem complicado de se entender se você não fazer isso da maneira certa. Então, literalmente, eles falam assim, os russos. Солнце significa sol. Садится significa se pondo. Em russo, não precisa falar o sol está se pondo. Eles falam somente sol se pondo. Entendeu? É assim que eles pensam em russo. Sol se pondo. Literalmente isso. É por isso que aqui, ó, essas duas palavras aqui não tem tradução direta. Você não precisa falar isso em russo. Então, é por isso que eu deixei aqui em branco, ó. Não tem nenhuma cor.
tá? Она красивая. Она красивая. Ela é linda. Então, она significa ela, красивая significa bonita ou então linda. У нее прекрасное У кольцо. нее прекрасное кольцо. У нее significa ela tem. Mais um padrão aqui, у нее, quando você quiser dizer ela tem alguma coisa, você sempre começa com у нее. Tá? Então, у нее, ela tem прекрасное, bonito кольцо, anel. Então, esse aqui, ele é omitido em russo, não precisa falar isso em russo. Ты шутишь, что ли? Ты шутишь, что ли? Vamos lá. Ты significa você. A forma informal de se dizer você. A forma formal seria вы. Então, ты, você, шутишь, brincando, что ли? Ou o quê? Isso aqui é um padrão também, tá? Que é difícil de... Não faz sentido se eu te falar o que significa что e o que significa li. Mas o sentido vem, você entende o sentido quando você vê isso aqui por completo. Então, что ли? Você tem que procurar entender o que significa что ли. E não apenas что e depois li, entendeu? É um padrão que você memoriza por completo. Esse что ли significa ou o quê. Sabe quando você fala com alguém, você é idiota ou o quê? Esse ou o quê é esse что ли aqui em russo, entendeu? Então, você é idiota ou o quê? Ты дурак, что ли? Em russo é assim que se fala. E aqui tem uma variação, ты шутишь, что ли? Você está de brincadeira, tá de sacanagem ou o quê? Entendeu? Então, esse chutes significa brincando, brincadeira. Entendeu? Então, ты шутишь, что ли? Aqui tem a tradução, tá de brincadeira ou o quê? Sempre tentando entender o sentido, o significado dessa frase. Você tem que pensar, o que o russo quer dizer com essa frase? Quando o russo fala isso aqui pra você, o que ele quer dizer? É isso que você tem que procurar entender. E não como que se traduz isso aqui. Como que se traduz nunca deve ser o seu objetivo. Isso aí você esquece, tá? Isso aí não vai te ajudar a aprender russo. Не могли бы вы принести меню, пожалуйста? Не могли бы вы принести меню, пожалуйста? Не могли бы вы. Isso aqui é um padrão também, que como eu disse pra vocês, um padrão você tem que aprender por completo. Não tem como você aprender o que significa ni, o que significa magli, o que significa бы, o que significa вы. Isso é uma coisa que você pega com o tempo. Isso aí você entende com o tempo. Isso aí você saca assim, ó. Quanto mais contato você tem com a língua russa, mais você vai começar a sacar essas nuancezinhas. Mas, por agora, o que vai te ajudar mais seria você entender o padrão por completo. Então, sempre que você quiser dizer, você não poderia... Aí você continua. Você vai começar assim, ó, em russo. Не могли бы вы. Então, не могли significa não poderia. Quer dizer, не могли бы. Não poderia você принести, trazer menu. Menu significa cardápio. Mas eu coloquei aqui menu. Menu. Eu coloquei em inglês, mais ou menos. Então, eu buguei aqui na hora. Mas significa cardápio, tá? Menu significa cardápio. E пожалуйста, obrigado. Я еще не бегло говорю по-итальянски. Então vamos revisar aqui só mais 3 cartões para a gente terminar e aí eu vou falar um pouco mais sobre o curso. Я еще не бегло говорю по-итальянски. Я significa eu, еще significa ainda, не significa não, бегло significa fluentemente, говорю, falo, по-итальянски, italiano. Então, я еще не бегло говорю по-итальянски, eu ainda não falo italiano fluentemente, ou então com fluência. Я не хочу с тобой разговаривать. Я не хочу с тобой разговаривать. Então, я не хочу, eu não quero, я не хочу, хочу significa quero, с тобой significa com você, e разговаривать significa conversar. Então, essa palavra aqui é meio grandinha, vou pronunciar ela bem lentamente. Разговаривать. Aqui tem um O, mas ele tem um som de A, tá? Então aqui está escrito разговаривать, só que a gente pronuncia разговаривать, como se esse O aqui fosse um A. Isso acontece direto. Aqui também, ó. Тобой. Isso aqui não se pronuncia тобой, se pronuncia тобой, tá? Então tem essas exceções aí. Как называется эта книга? Как называется эта книга? Как significa como, называется significa se chama, e это significa este, книга, livro.
Эти солнечные Então, очки... pessoal, vamos ficando por aqui, certo? Mas antes de terminar esse vídeo, eu só vou falar mais um pouquinho aqui para quem tiver interesse, tá? Então, ó, esse curso ele tem alguns módulos. Aqui ó, vai até o módulo 6 no momento. Mas ele está sendo atualizado constantemente. Ah, uma coisa muito importante, ele não está pronto ainda, tá? Eu ainda estou em processo de gravação. Então, já terminamos aqui o módulo 1, quer dizer, o módulo 0, que é onde a gente fala sobre os princípios básicos da aprendizagem do idioma russo. Então, eu falo sobre métodos poliglotas, né? Porque eu venho pesquisando bastante sobre como poliglotas aprendem línguas. Foi assim que eu aprendi a aprender línguas, e aí eu aprendi inglês sozinho. Vou até colocar um link aqui na descrição, onde eu falo inglês fluentemente depois de 11 meses de estudos, sozinho e sem nunca sair do Brasil, e de forma gratuita, só com a ajuda da internet. Então, aqui no módulo 0, a gente trabalha bastante na nossa compreensão do que significa aprender russo, né? Como que se aprende russo. Então, eu chamo esse módulo de... Eu falo que esse módulo é onde a gente tira os obstáculos do seu caminho. Então, eu sempre falo que quando você vai aprender o idioma, existe um caminho que você precisa seguir, né? Um caminho ali que vai te ajudar a chegar à fluência. E no meio desse caminho existem vários obstáculos. Então, o que a gente faz nesse módulo aqui é tirar os obstáculos do caminho para que você tenha uma passagem livre até a fluência. Então, é isso que a gente faz nesse módulo, no módulo 0 do curso, tá? Módulo 0. E aí, como primeiro vídeo, quer dizer, o vídeo 0, eu dou as boas-vindas para vocês, né? E também falo um pouquinho sobre como tirar um melhor proveito desse curso. Porque eu vejo que muitas pessoas simplesmente pegam o curso e entregam lá para você, e você que se vira para fazer o curso. Mas eu quero fazer diferente, então eu falo para vocês sobre como fazer esse curso, de forma que vai te gerar um melhor resultado, tá? É isso que vocês vão aprender aqui nesse módulo 0. E depois a gente fala aqui sobre como ter tempo para estudar russo, porque eu sei que tem pessoas aí que acham que não tem tempo, ou então realmente elas não têm tempo. E aí eu dou minhas dicas pessoais sobre como arrumar um pouquinho de tempo no seu dia para você conseguir estudar russo e terminar o curso, tá? E também depois a gente fala sobre a lei da imersão diária em russo, que é assim, se você não entender essa lei da imersão diária, não importa o que você faça, você nunca vai aprender russo. Então, essa aqui é uma das aulas mais importantes desse curso. Então eu falo em detalhes sobre o que é ela e como aplicar ela na prática e tudo isso, sobre como funciona. Depois vem aqui a videoaula de número 3, que a gente fala sobre coisas que não vão te ajudar a aprender russo, porque tão importante quanto aquilo que você faz é aquilo que você não faz. Então você precisa saber o que não fazer para aprender russo, e isso vai te poupar muito tempo. Então eu vejo gente aí que passa 3 anos estudando russo ou inglês e ainda está no básico, ainda está no A1, ou então está no A2 ainda. Eu acho que, sinceramente, você fez algo de errado. Então não quero que você repita esse erro. Então é por isso que eu falo sobre isso aqui nesse vídeo. Aí depois a gente fala sobre a lei de você entender um idioma antes de falar e de você saber ler antes de escrever. Então eu não vou dar muitos detalhes aqui. Nesse vídeo já falo só sobre isso, né? 20 minutos lá falando só sobre isso para você entender essa parada e por que é assim mesmo, tá? E depois a gente fala sobre como garantir progresso no seu aprendizado do idioma russo. Então, mesmo que você não tenha entendido tudo isso aqui, ó, se você entender isso aqui, você vai ter uma mentalidade campeã, que é uma mentalidade inabalável, que vai te fazer aprender russo. E aqui a gente fala sobre como garantir progresso, né? Porque muitas vezes a gente sente como se a gente não estivesse progredindo, como se a gente não estivesse aprendendo nada, como se a gente não estivesse aprendendo nada. Então é sobre isso que a gente fala aqui. E depois tem as conclusões desse módulo. Esse foi o módulo 0, tá? E depois tem aqui o módulo 1, onde a gente pega aí os iniciantes que não sabem nem o alfabeto russo ainda. Você vai ter a oportunidade de aprender o alfabeto aqui e de aprender a mexer no Anki também, né? Que é a nossa principal ferramenta de estudos. Que é uma ferramenta que te possibilita revisar com mais frequência aquilo que você não sabe, e aquilo que você já sabe, você revisa menos. Tá? Então, se você não sabe alguma coisa, se você está com dificuldade para aprender, o Anki vai te mostrar ali para você tentar entender aquilo, ele vai te mostrar para você revisar. Mas, se você já sabe, então você não precisa revisar tanto assim, né? Então o Anki vai deixar para depois. E ele faz tudo isso de forma automática. E aqui agora tem o módulo 2, que é a primeira fase da jornada da aquisição de vocabulário, que é onde a gente começa a engatear com a construção do nosso vocabulário em russo. O vocabulário é a coisa mais importante. Então, a partir do vocabulário, você vai começar a entender a gramática, você vai começar a entender o idioma falado,
vai começar a ler. Então, primeiro o vocabulário, depois vem o resto. E sobre isso aí eu falo o porquê disso, né? Eu não somente mando você fazer as coisas, mas eu falo o porquê daquilo nos vídeos, certo? Então aqui são 13 videoaulas com a introdução do vocabulário, mais sacadas de poliglota, que são sacadas do campo de batalha. E depois aqui agora tem um módulo bônus, onde eu vou falar para vocês aqui meus recursos online para aprender russo, recursos online e gratuitos, né? Então eu tenho uma lista aqui de 28 recursos online que eu uso para aprender russo. Então são dicionários monolíngues, são dicionários de frases também, tradutores, tem outros dicionários também, canais do YouTube, podcast, toda a minha lista de ferramentas que eu uso para aprender russo eu vou passar para vocês. E também vou passar para vocês a essência da coisa, então como usar aquelas ferramentas. E não somente entregar para vocês e vocês que se virem. Isso eu não quero. Aí depois aqui tem mais alguns módulos e a gente termina. Então, sobre esses módulos eu não vou falar agora. Isso aqui eu estou só falando para vocês o que já está pronto, né? O que já está pronto é isso aqui, ó. Do módulo 2 para cima. Certo? Então, vou dar mais informações para vocês depois, conforme a gente for produzindo o curso. Mas, para quem já quiser tirar proveito desse curso, é só vir aqui no Apoia-se. A gente tem aqui, ó, algumas recompensas. A maioria delas estão desativadas, né? Porque eu estou trabalhando nesse curso aí, então eu estou focando o meu tempo só nesse curso. Mas, aqui para o meu grupo de mentoria, né? É só você vir aqui no Apoia-se, ó. Você pode ler isso aqui que você vai entender mais sobre isso. Eu estou disponibilizando esse curso só para o meu grupo de mentoria, tá? Então, eu estou gravando as videoaulas, estou preparando material e estou disponibilizando aqui só para vocês. Então, se você quiser, é só você vir aqui e ver isso aí, né? Se vale a pena para você ou não. É claro que está saindo mais barato, né? Porque o curso ainda não está pronto. Mas quando o curso ficar pronto, eu vou começar a disponibilizar ele em uma plataforma por um preço maior. Então, enquanto a gente ainda está em processo de produção, está mais barato. Mas depois vai ficar mais caro, certo? Então, se preço for um problema para você, é bom que você já venha aqui no Apoia-se e já entre aí no nosso grupo de mentoria e tenha acesso ao curso, tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês mais uma coisa. Só vem aqui no mural e aqui tem as videoaulas do curso. É só você clicar no vídeo e assistir o vídeo, aí tem todas as recomendações aqui. Certo, pessoal? Então é só isso mesmo que eu queria falar para vocês. E eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante russo aí, com essas frases que a gente aprendeu, frases bem úteis mesmo. Deixa aqui no comentário o que você achou desse modelo de ensino, né, onde eu ensino palavras. É claro que não deu para mostrar muita coisa, porque o vídeo vai ficar muito grande. Mas é isso, pessoal. Valeu? Deixa o comentário aí, deixa o like, compartilha o vídeo com alguém se você achou que o vídeo foi útil. Compartilha até lá no seu grupo de estudos mesmo. Uma coisa também, entre no nosso grupo do Telegram. Eu estou atualizando vocês lá constantemente sobre a produção do curso e também estou entregando materiais exclusivos para o pessoal do Telegram, certo? Então é só você entrar lá no Telegram, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, certo? E valeu e até o próximo vídeo, pessoal.